Em nosso estudo de hoje, lição 17 do livro Indulgência, tem por título Pensamento Cristão. O mundo é a materialização do pensamento divino e a natureza é o trono da sabedoria sem palavras em que as leis do Senhor se manifestam. Nós, criaturas do Eterno Pai, filhos da sua inteligência e do seu amor, somos igualmente co-criadores do princípio inalienável da herança e por isso mesmo o pensamento que alimentamos é a força viva e aglutinante a modelar-nos o destino. Antes da energia subatômica, possuímos o mundo das unidades força em que as linhas imponderáveis da criação espiritual se movimentam, precedendo a química celular e tecendo os fios sublimes da origem das nossas experiências. Até agora, considerando a atualidade do cristianismo, embora os quase 20 séculos que lhe assinalam berço, pensávamos em termos de violência na disputa dos bens transitórios da nossa temporária residência na Terra. Até hoje cultuamos o poder da astúcia, categorizando por exaltação do raciocínio e entronizamos a crueldade prestigiada de louros, interpretando os triunfos sanguinolentos do mundo à conta de inarredável soberania. Jesus, porém, veio renovar-nos a vida mental, oferecendo-nos o verdadeiro caminho de ascensão à imortalidade redentora. Auxilia quem te persegue, ora por aqueles que te caluniam, dá sem esperar retribuição, perdoa 70 vezes 7 vezes. A quem te pedir a capa, oferece também a túnica, segue 2000 passos com o irmão que te roga a caminhada de 1000. A mensagem do Evangelho não é apenas o alicerce da religião universal do amor, mas também a base da ciência e da filosofia, suscetíveis de realizar-nos o soerguimento às esferas superiores. Se procuras a luz para que te afastes da sombra, levanta-te do vale em que as ideias se descristalizam no círculo vicioso das concepções retardadas que nos encarceram a alma nas grades de perigosas ilusões. Façamos de nossa indagação cultural serviço incessante no bem, conduzamos o experimento científico na senda do aperfeiçoamento que nos cabe atingir e elegendo no pensamento do Cristo o centro de nossa vida interior, estejamos convencidos de que construiremos adequado caminho no espaço e no tempo para alcançarmos, enfim, a alegria imperecível a que o Senhor nos destina em plena imortalidade. Emmanuel vem chamar a nossa atenção, no primeiro momento, para o que é o pensamento. E vamos colocar que o pensamento é um dos atributos do espírito. A gente não tem a trindade que a doutrina espírita apresenta para a gente, Deus, espírito e matéria. Pensamento é atributo do espírito, não é matéria. Embora o nosso pensamento se materialize, ele se plasme, como dizem os espíritos, de maneira que qualquer espírito consegue ver o nosso pensamento, seja ele espírito superior ou espírito inferior. Então, olha só que coisa interessante, né? Ele plasma, ele vira uma espécie de matéria. E o Emmanuel vem falar para a gente, olha, vai ter um dia que a gente vai conseguir entender melhor, estudar melhor isso. Ele fala, antes da energia subatômica, nós possuímos um mundo das unidades forças, em que as linhas imponderáveis da criação espiritual se movimentam, precedendo a química celular. O que ele está querendo dizer para a gente? Que, na verdade, toda a manipulação da matéria ela é feita por esses princípios espirituais. Um deles é o pensamento, que é o atributo do espírito. Ele traz uma informação científica no primeiro momento, já para ir despertando na gente aos poucos essa vontade de aprofundar. Hoje, a gente pode dizer que a física quântica está tendo uma preocupação disso, já descobriu os multiversos, está descobrindo outros elementos, está descobrindo um monte de coisa e vai chegar nesse ponto aqui do estudo do pensamento também. Mas o Emmanuel começa falando sobre isso para depois dizer para a gente, olha, que até agora, desde que o espírito foi criado, até essa etapa evolutiva que a gente vive, quase 20 séculos depois do Cristo estar aqui na Terra, a gente continua ainda pensando em violência, disputa de bens transitórios. Ele até fala, pensávamos, mas até hoje, depois ele falou, até hoje cultuamos o poder da astúcia,
Quer dizer, o que acontece? Categorizando como que eu tenho mais raciocínio, eu quero dominar mais as pessoas e buscar os privilégios para mim, que é uma crueldade prestigiada de Lourdes, até hoje. Porém, ele vem chamar a atenção para a gente. Agora nós estamos entrando na era do Espírito, para que a gente consiga aprender esses valores e ir muito além dessa energia subatômica que diz respeito simplesmente à matéria. Para a gente poder conhecer profundamente o lado espiritual, a gente precisa agora entender os conceitos que o Cristo veio trazer para a gente. Porque ele veio falar para a gente, olha o verdadeiro caminho da ascensão. Auxilia a quem te persegue, ora por aqueles que te caluniam, dá sem esperar retribuição, perdoa 70 vezes 7. Aquele que pediu a capa da túnica também, e caminha 2.000 com aquele que pediu 1.000 passos. O que ele está querendo dizer para a gente, o Emmanuel, com essa lição? Gente, quando a gente começa a ver que até hoje Jesus é considerado por muitos apenas um curandeiro, um mestre que no momento que eu estiver passando por crise, dor, eu peço ajuda e quando ele me alivia, eu volto à minha vida normal fazendo tudo. Tem muita gente que ainda vê Jesus como esse curandeiro, né? Mas até quem vê esse curandeiro, gente, como é que pode uma pessoa chegar perto de uma que... Eu conheço cego de nascença. Aí você vê aquela pessoa cega a vida inteira, ele com um toque de mão ele faz a pessoa enxergar. Tem gente que vai olhar aquilo e falar, isso é narrativa fantasiosa. Não, isso aconteceu, isso está testemunhado, inclusive quem trabalha com fenômenos de cura, em todos os seios religiosos, você vai ver alguma coisa que as pessoas dizem, foi um milagre, doenças que de repente são restauradas. É só quem vê pessoalmente é que vai ter condições de fazer uma análise mais profunda. Mas o que eu estou querendo dizer, o que faz um homem que, igual Jesus estava aqui com a gente, pegar uma pessoa que estava aleijada de nascença, não andava e de repente com um toque de mãos, fazer com que as articulações voltem a funcionar e a pessoa nem precise de fisioterapia para começar a andar de novo. Né? O que faz isso? Isso é uma coisa espetacular e foi o próprio Cristo que virou para a gente. No Evangelho de João, falou, vocês estão admirados, mas não admira se eu disser para vocês, vocês também são deuses. Sois deuses, tudo que eu fiz, que eu estou fazendo, vocês podem fazer também muito mais, só depende de vocês. Meu Deus do céu. Então, peraí, como é que eu faço para conhecer esse mundo desconhecido? Como é que eu faço para poder entrar nessa medicina que a nossa terra ainda não alcançou? Auxilia a quem te persegue. Ou seja, como se fosse amar o inimigo. Ora por aqueles que te caluniam. Perdão o tempo todo. Não guardar mágoa, nem rancor e desejo de vingança. Dá sem esperar a retribuição. Perdoa 70 vezes 7. Gente, a gente vai fazer isso inicialmente, vai ser um pouquinho amargo, porque a nossa natureza humana ainda ela é muito mais de instinto de conservação. Eu quero me proteger, eu quero me defender. Mas agora nós somos convidados a conhecer o lado espiritual. Nós estamos no século do Espírito. Então ele fala assim, a mensagem do Evangelho não é apenas alicerce de religião universal do amor, não. Mas é a base da ciência e da filosofia que vai realizar na gente o soerguimento para as esferas superiores. Para a gente ter todo esse aprendizado aí, daqui a pouco a gente está também, através das nossas mãos, dos nossos sentimentos, a gente está também realizando essas coisas também. Por quê? Porque foi a conquista do homem interior. Hoje eu olho o Cristo como um espírito que ele já é tão dono de si, ele já alcançou uma felicidade tão inquebrantável, uma paz dentro dele, que se você quiser ameaçar a vida dele, ele encarnado aqui entre a gente, ele vai pensar assim, já chegou a minha hora, se não chegou eu vou evitar, igual ele fez enquanto estava aqui encarnado. Não chegou a minha hora ainda não, saía. Ainda tem missão minha. Chegou a minha hora, é agora, Pai. Ele se entrega sem medo nenhum, porque ele tem a noção plena da imortalidade da alma. Eu sei, vai ter sofrimento? Vai ter sofrimento, tá? Desencarnar faz a gente sofrer. Aí que tá, né? Materialmente, fisicamente. O Emmanuel tem uma lição que fala isso. Que não tem uma pessoa sequer que um dia esse corpo aqui não vai falhar. Como vai ser o gênero de morte? Eu sou imortal. Então tem um momento até que ele fala com os discípulos, né? Não tenham medo daqueles que podem acabar com o seu corpo, mas nunca vão aniquilar a alma de vocês e o pensamento de vocês.
ele trouxe o amor para dentro dele e consegue materializar esse amor através desses prodígios. Sois Deus e nós também somos. Vamos chegar lá um dia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.